bem-vindo a mais um episódio da websérie Propósito. E hoje nós vamos falar com ele que está transformando a forma como a gente aprende através da internet. Ele tem um canal com mais de 13 milhões de inscritos ou alunos. Pessoas que aprendem, que se divertem, que conhecem mais sobre o mundo num manual que faz muito sucesso. O nome dele é Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo. Vamos conhecer mais sobre ele. Iberê, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito bacana ter você conosco, muito obrigado pelo tempo e pela generosidade de estar compartilhando um pouco da sua vida e carreira com a gente. Imagina, obrigado pelo convite. Muito bacana ter você aqui e como a gente estava conversando um pouquinho antes das câmeras ligarem, é muito legal a gente falar da tua carreira. É uma carreira que passa por comunicação, engenharia, influenciador da internet, sobre muitas profissões dentro de uma única carreira. Conta um pouquinho pra gente o que é o canal Manual do Mundo e quem é o Iberê. Eu tenho 38 anos, sou formado em jornalismo e eu vim de Piedade, é uma cidade que fica a uns 100 quilômetros daqui de São Paulo. A Mari, minha esposa, também veio de lá. E a gente começou o Manual do Mundo em 2008 e a ideia sempre foi ensinar a fazer coisas em casa e ensinar como as coisas funcionam. Então a gente ensina assim, desde como afiar uma faca até como funciona uma usina nuclear por dentro, indo na usina de Angra, por exemplo. Mas o canal ficou muito conhecido pelas experiências de ciências que a gente faz, pelo jeito que a gente ensina ciências. Então, em alguma determinada época, em 2010 mais ou menos, a gente começou a mostrar alguns experimentos de ciência simples, as pessoas começaram a gostar e a gente foi enveredando mais por esse caminho porque percebeu que era uma coisa que fazia falta, que as pessoas queriam muito explicações mais simples do que elas viam na escola, de um jeito mais divertido e colocando muito a prática nas coisas, né? Mostrando como as coisas acontecem na câmera ali mesmo, sem muita teoria, a maioria focando muito na prática. Acho que esse é o Manual do Mundo. Nossa, que curioso! E essa ideia surgiu da onde, assim? Como é que era você nessa vida de faculdade, assim? Conta um pouquinho como é que foi a tua formação em jornalismo. Você falou que estudou isso aqui na USP. Como é que foi esse teu processo de vida acadêmica? E foi nessa época que começou o canal ou foi depois? Foi no final da faculdade, não, eu já estava acabando a faculdade. Para mim foi muito marcante fazer a faculdade porque eu estudei quase a vida inteira em escola pública e era muito difícil de entrar em jornalismo na USP, tinha mais de 60 candidatos por vaga e eu tive que pagar o meu cursinho, trabalhei para pagar meu cursinho e tal. E num ano que eu fui super bem, no primeiro ano, no terceiro médio, eu não consegui passar nem para a segunda fase, depois eu estudei muito. Aí eu tirei uma nota tremenda no vestibular, estava super feliz. Quando saiu a lista eu não passei. Eu tinha ficado em segundo lugar na lista de espera, em terceiro lugar na lista de espera, entraram 2 pessoas. Então a porta fechou bem na minha cara, assim. Eu fui o primeiro dos desclassificados nesse ano. E eu fiquei muito chateado, assim. E aí eu não tinha mais dinheiro para pagar cursinho, eu comecei a estudar sozinho. E esse processo de estudar sozinho me despertou muito para como as coisas são ensinadas, como que as coisas entram na nossa cabeça, sabe? Todo esse processo de aprendizado foi muito esforço para conseguir aprender sozinho e isso me abriu um pouco a cabeça sobre a necessidade de explicar as coisas de um jeito mais fácil de aprender. Eu entrei na faculdade e um dos primeiros estágios que eu fiz foi num estúdio que a USP tinha lá, que ela servia professores do estúdio. Então o professor queria fazer um vídeo explicando como uma mola funciona. A gente ia lá e gravava para o professor. É um estúdio para uso interno. E ali que eu aprendi a editar vídeo, gravar, como é que funciona a câmera e tal, eu me apaixonei por isso. Aí quando o YouTube começou a surgir, eu já tinha trabalhado em outros lugares, estava com vídeo também, falei, pô, tá aí uma oportunidade de a gente fazer alguma coisa própria, né? Ensinar alguma coisa usando essa ferramenta, porque o YouTube era muito
era uma possibilidade muito diferente da televisão, porque você podia assistir várias vezes o mesmo vídeo, né? As coisas ensinadas na televisão sempre tinham que ser passadas de um jeito meio atrapalhado, porque ninguém podia ficar assistindo várias vezes, que nem a gente faz no YouTube, pulando. O máximo você podia assistir uma fita VHS que tinha que colocar pra frente e tal. E a ideia do Manual do Mundo veio mais ou menos disso aí, de eu e a Mari a gente ensinar coisas que a gente tinha aprendido no interior, que eram coisas mais da vida prática, assim mesmo, sei lá, como trocar um pneu, pintar uma parede e tal. E de um jeito bem fácil de aprender, divertido, mostrado na prática. E a gente também já trabalhava há algum tempo com sites, né? Eu era programador, durante a faculdade eu trabalhei paralelamente de programador. A Mari tinha um blog de terapeuta ocupacional, já estava se formando, né? Criou um blog para ela, onde ela contava histórias de vida de pacientes e tal. Então a gente já estava trabalhando fazia um tempo com vídeo, com sites, a gente gostava muito de mexer, criar projetos na internet. E o Manual do Mundo foi um teste que a gente fez, colocou alguns vídeos lá, viu, para ver se o público gostava, se virava. Isso foi muito no começo do YouTube, então a gente deu uma sorte, né, de pegar esse começo, de ter essa ideia quando a coisa estava começando, de sacar que o YouTube ia longe. E aí a gente cresceu muito junto, né, da plataforma durante esse tempo em que os vídeos explodiram na internet. Porque um pouquinho antes disso a gente nem via vídeo porque a conexão não deixava. Então foi assim que nasceu o Manual do Mundo e teve muito a ver com o que eu estudei, porque as pessoas olham hoje aqui, tá cheio de ferramenta atrás, então sei lá, para fazer o Manual do Mundo acho que Iberê estudou engenharia, alguma coisa assim. Mas o que eu acho mais importante no Manual do Mundo é o jeito que a gente conta as coisas, o jeito que tudo é explicado. E isso, para mim, veio do jornalismo, veio de trabalhar com ciência depois que eu me formei. Essa preocupação de que as pessoas têm que entender o que você está falando, isso é o mais importante de tudo, porque se você não for entendido, todo o resto que você fizer não serve para nada, né? Não adianta escrever um texto lindo, fazer um vídeo maravilhoso, se ninguém está entendendo o que você está falando. Então, eu acho que meu trabalho ainda é 90% de jornalismo no Manual do Mundo. Eu acho que você tem essa pegada aí de comunicação e é muito interessante que você traz que o como ele é tão importante quanto o que, né? O próprio conteúdo em si, a forma didática de como você passa, que talvez faz um diferencial. Como é que o Manual do Mundo deixou de ser um hobby ou alguma coisa que vocês estavam apostando ou trabalhando ali muito por prazer e começou a virar uma empresa, uma profissão? Você viu que aquilo poderia ser um caminho profissional para você, Iberê? Desde o começo a gente já sempre ficou muito de olho se isso poderia ser uma saída profissional ou não, né? E aí, em 2010, o YouTube lançou um programa de parcerias que ele dividia com quem criava o vídeo aquela publicidade que aparece no começo do vídeo. Então, até hoje funciona assim, você ganha uma porcentagem da publicidade que aparece no começo. E aí os vídeos começaram a ir bem e começou a vir uma grana bacana, até chegar um ponto em que a gente ganhava mais no YouTube do que nas nossas profissões tradicionais, né? Eu trabalhando como jornalista e a Mari como terapeuta ocupacional. E a gente sempre foi muito conservador nesse sentido, né? Por ter vindo do interior, estudado em escola pública, a gente não queria largar os nossos empregos, que a gente se esforçou tanto para entrar na faculdade e tal. A gente ia deixar as nossas carreiras para fazer uma coisa maluca que ninguém sabia direito onde ia dar. Até hoje o pessoal que eu trabalhei na redação comenta comigo, todo mundo achou que eu estava ficando louco quando eu comecei a fazer esse projeto e apostar muito nele. E aí hoje todo mundo tira sarro, fala, você era o único que estava certo no meio de todo mundo, que a gente... A história... A história é muito justa, né? Quem olha por trás, olha e vê o futuro, né? Eu sempre falo que todo sucesso, né, todo sucesso repentino vem depois de 20 anos de muito trabalho e insistência. E acho que é um pouco isso, né? Olhando para trás agora faz todo sentido, mas na época foi uma decisão corajosa, não? Na época era uma coisa maluca, porque a pergunta mais comum que existia era, não, você faz esses vídeos aí, mas você vive do quê? O que você faz de verdade, né? E é uma pergunta meio ofensiva, né? Você fala, caramba, dá um trabalho desgranhento fazer isso que eu faço, tem que estudar muito, tem que fazer um monte de coisa, e as pessoas não entendem. Hoje em dia não, acho que já é um meio de vida assim muito comum, tem muita gente vivendo disso, né? Essa palavra youtuber não existia ainda, ela foi meio que cunhada ali em 2014, 2015.
Então foi muito tempo que a gente trabalhou sem as pessoas entenderem o que a gente estava fazendo. Só quem assistia muito o YouTube, que estava muito ligado na internet, que sacava como é que é possível ganhar dinheiro com uma coisa dessas. Mas ainda assim, durante muito tempo a gente viveu inseguro, imaginando que isso ia acabar de uma hora para outra, porque é, no começo da internet as coisas duravam muito pouco. Então tem um exemplo do Orkut, por exemplo, que era uma rede social que fez muito sucesso ali em 2003, 2004. Em 2005, 2006 ela desapareceu completamente e ninguém mais ouviu falar. Hoje em dia eu acho que o site nem existe mais. E foi uma febre. Então a gente sempre teve muito medo que isso fosse uma febre passageira. Mas o que a gente percebeu também é que depois de um certo tempo, os projetos na internet eles começaram a ficar mais duradouros, eles deixaram de ser febre. Então o Facebook, por exemplo, está aí faz, que eu me lembro de cabeça, pelo menos uns 12 anos que ele está fazendo muito sucesso, né? Assim como o Twitter, sei lá quantos anos já tem, mais velho que o Facebook, o YouTube também. Então as coisas foram se solidificando na internet, né? Não é mais uma modinha, né? Então isso deu segurança ao longo do tempo pra gente foi ficando um pouco mais seguro de que isso ia vingar, né? Que ia durar como profissão. Ah, não, total. E assim, compartilha um pouco comigo quais dicas que você poderia trazer, Iberê, para quem está buscando começar nessa carreira de produção de conteúdo e que eventualmente vê e enxerga no Iberê, no Manual do Mundo, um belo case a ser eventualmente aprendido como melhores práticas aqui, né? Não seguido, porque a sua história é única e a história do manual é única, mas sem dúvida alguma tem alguns aprendizados nessa história que podem ser importantes para quem está começando a pensar uma carreira como essa. O que você poderia trazer de aprendizados que o Iberê teve dentro dessa profissão? A primeira coisa, se alguém quiser pensar numa carreira, o mercado está se profissionalizando cada vez mais. Então é legal estudar para isso, né? Não criar um canal lá, começar a fazer um monte de coisa sem saber o que está fazendo. Tem gente que deu certo assim, mas eu acho que isso vai ser cada vez menos frequente. Então, se quer estudar para fazer isso, normalmente as pessoas estudam audiovisual. Grande parte das pessoas que a gente contrata aqui estudaram rádio, TV, audiovisual, cinema, né? Essas carreiras ligadas à produção de vídeo. Então elas podem ser editores, câmeras, roteiristas ou aparecer mesmo na frente da câmera, mas com uma noção muito grande do que está fazendo, né? Do que é um roteiro, quais são os planos de imagem e tal. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente faz, que acho que fez muita diferença, a gente leva tudo muito a sério. Então aqui é uma empresa aberta, tem funcionários, tem uma casa alugada só para isso, apesar de ter esse visualzão caseiro, que todo esse visual é uma ideia de comunicação também, né? A ideia de que as pessoas possam fazer em casa, mas por trás da câmera tem muita gente trabalhando e tudo levado muito a sério. Então a gente sabe que se você ir nessas ondas de vamos fazer esse negócio que está dando audiência, então, que todo mundo está comendo formiga com gasolina, vamos fazer isso também que dá certo. Não, tem que pensar a longo prazo, né? Como que os seus patrocinadores vão achar disso, né? Se você quer ter um patrocinador, você não pode ficar fazendo besteira. Isso uma hora vai dar errado, vai durar muito pouco. Então, a gente acredita que trabalhando sério, fazendo pesquisa séria para errar muito pouco nas explicações, né? Fazendo vídeos com uma qualidade audiovisual bacana, contratando pessoas que trazem background para a gente, que conseguem colaborar com o vídeo, trazer coisas que a gente não sabe, isso faz o projeto ser viável a longo prazo, né? Então, tem muita gente que fala, pô, eu tenho um filho aí, vou transformar ele em youtuber e tal. Eu acho que não é por aí, tem que levar muito mais a sério tudo isso, tem que pensar que você vai abrir uma empresa de produção audiovisual. Muita gente quando pergunta o que você faz, eu falo, eu tenho uma produtora de vídeo, o trabalho é esse no fim das contas, né? É um trabalho de produção de vídeo. Se esse vídeo é publicado na série do Netflix, se ele vira propaganda de televisão, se ele é colocado no YouTube, no fundo faz pouca diferença. Eu acho que o trabalho é de produtora de vídeo, sim. É que hoje mistura muito, né? Você tem que se colocar muito como pessoa na frente da câmera. Não é mais O que eu faço não é um trabalho de ator, né? Não... Sou eu mesmo que estou ali e eu tenho que me comunicar com as pessoas em outras redes também, conversar com elas. Tudo faz parte do trabalho. Então exige um envolvimento um pouco diferente do que se fosse uma coisa feita para televisão ou
para passar num comercial de TV, e acho que isso que pega mais, né? As pessoas acabam prestando muita atenção nisso. Eu acho que principalmente, acho que separar o que, que você vem produzindo de conteúdo de opinião. E essa vem para um pouco para minha segunda pergunta. Por que que é uma decisão consciente não expor opinião, principalmente nesse mundo, né? Que a gente vive, o YouTube trouxe muito disso. Ele democratizou a produção de conteúdo. Então você vê professores com milhões de seguidores, esse movimento de edutubers, né, vindo muito forte, com conteúdos incríveis, mas você vê também outras vertentes de coisas tão básicas ou negacionismos da vida, coisas nesse sentido que também ganham espaço nesse novo cenário. Foi uma decisão consciente separar o conteúdo didático de um conteúdo até mais político ou com mais opinião, Iberê? Sim, acho que nossa missão é mostrar para as pessoas como as coisas funcionam, trazer conhecimento novo, deixar as pessoas mais curiosas. Para isso, se a gente misturar opinião, vai melar o que a gente está ensinando. Isso vai atrapalhar na nossa missão, né? Então, se você tem um canal de sociologia, tem um canal de política, tem um canal que estuda esses assuntos, de história, eu acho que faz todo sentido você conversar sobre o que está acontecendo no mundo politicamente. Pra gente, não. Acho que não cabe no que a gente está fazendo ficar dando esse tipo de opinião. Eu dou opinião quando me perguntam sobre negacionismo da ciência, né? Sobre como que eu encaro a educação e ciência são os dois assuntos que a gente opina, sim. Mas são os dois assuntos que têm tudo a ver com a gente, né? E aí sim, se perguntar o que eu acho de terraplanismo, eu vou falar e vou ser bem contundente. Agora, né, se me perguntarem o que eu acho da política econômica, não é esse assunto que eu trato, sabe? Nem tenho nenhum conhecimento para falar sobre isso. Então, também tem isso. Eu tomo muito cuidado para dar opinião, porque é muito fácil a gente dar opinião errada, depois tem que voltar atrás, ficar se corrigindo, isso fica feio, né? Então, e outra coisa, eu acho que hoje em dia a gente precisa muito de pessoas que pregam a paz, que a gente tá vivendo um momento que a internet ela só está botando lenha na fogueira dos conflitos, né? De muita briga, muita polarização. E eu acho importante a gente se posicionar como alguém que está fora disso, sabe? Que eu não quero saber, não quero brigar com ninguém na internet, não é esse meu objetivo. E as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Então também acho que o Manual do Mundo acaba sendo meio que um oásis ali para quem não está afim de se meter em briga, né? Então a pessoa, eu quero aprender, não quero ficar discutindo nos comentários ali o que está certo, o que está errado. É um jeito de unir as pessoas em torno de um interesse que quem é de um lado, quem é do outro, vai lá de qualquer jeito e não vai brigar por causa disso. Não, bacana, é muito entendendo o público, conhecendo um pouquinho, né, qual que é a tua audiência, como se comunicar e que tipo de conteúdo ou serviço você está prestando para ela, né? Falando um pouquinho já de futurologia e chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa, Iberê, que está incrível, conta um pouquinho qual que é a tua opinião sobre o futuro dessa profissão hoje que você segue de criação de conteúdo. Você está falando que o mercado vem se profissionalizando, e isso é muito bacana, você tem, né, você é a pessoa física na frente, mas tem uma PJ, né, uma pessoa jurídica por trás. Quais são as grandes tendências que vão marcar nesses próximos anos essa carreira de produção de conteúdo no seu ponto de vista, Iberê? Eu acho que sempre vai existir a coisa espontânea do menino que resolveu fazer vídeo ali no quarto dele e acabou explodindo e tal. Mas cada vez mais a gente vai ter paralelamente um mercado em que isso é feito de um jeito profissional e que ele vai roubando espaço dos outros lugares, né? Roubando espaço da televisão, ele rouba espaço dos jornais, porque é um meio muito mais fácil de acessar e barato de produzir. Então, ao mesmo tempo, a gente vai vendo uma pulverização, né? São canais menores que fazem um sucesso relativo, as pessoas conseguem viver deles,
por causa de uma tecnologia avançada. Você consegue produzir com custo muito baixo e com ótima qualidade, né? Com o telefone celular você pega e faz um vídeo com a qualidade de 4K para colocar na televisão. Então a técnica é cada vez menos exigente, né? Você consegue ótima qualidade com pouca coisa, e eu acho isso muito legal, porque aí você vai ter canais nichados, os canais nichados vão funcionar muito bem, as pessoas conseguem viver disso e sem precisar ser um canal gigantesco que atinge milhões de pessoas, porque isso também é muito difícil de conseguir. É mais ou menos que nem jogador de futebol, sabe? Tem um grupinho ali que se destaca, que é selecionado para a Copa e não sei o quê, mas você não pode investir num negócio pensando que você vai estar naquele grupo, porque é muito pequena a chance de você conseguir isso. Mas é muito legal que os canais pequenos, que tem aí algumas centenas de milhares de inscritos, já conseguem se virar muito bem, tem patrocínio, ganham uma grana ali no YouTube com anúncios, e as outras plataformas também estão crescendo, né? Também estão começando a monetizar, o Instagram, Facebook, TikTok, tudo isso está muito profissionalizado. Então, acho que a tendência é que abra cada vez mais vagas que não são necessariamente na frente da câmera. Então, a gente aqui tem editor, tem câmera, tem produtor, tem uma série de pessoas que trabalham junto da gente, que trabalham no YouTube, né? Mas senta na frente da câmera. E isso é muito legal também, né? Porque esse mercado audiovisual sempre foi pequeno, ele sempre foi um mercado muito fechadinho, que só acontecia em São Paulo, Rio e Brasília, sabe? Uma coisa muito elitista, assim. Agora não, agora qualquer cidade do interior tem alguém fazendo vídeo ali, aparece no Instagram e consegue viver disso. Então é muito bacana essa pulverização, né? O dinheiro que vinha, que antes era só para televisão, começou a se espalhar e acabou gerando um monte de empregos novos, diferentes e que não necessariamente estão ligados a estar na frente da câmera. Os famosos micro-influenciadores, né, acabam trabalhando bem nichados e com conteúdos bastante específicos. Isso a gente vê em muitos mercados. E para encerrando aqui nesse nosso momento de futurologia, pensando também nesse mundo de universidade, faculdade, você mudaria a tua formação hoje? Se você começasse hoje uma carreira, tivesse começando a tua vida profissional, você continuaria optando por jornalismo ou você teria optado outra profissão, Berê? Essa é uma pergunta engraçada porque ela teria que estar atrelada assim, se você fosse pensar que você ia fazer o Manual do Mundo, você ainda faria jornalismo? Aí eu faria. Mas se eu fosse arriscar, porque o Manual do Mundo foi uma coisa que aconteceu na minha vida que poderia não ter acontecido. E eu não correria mais esse risco. O jornalismo é uma profissão que ela tá super difícil com essa onda de fake news, então os jornalistas estão sendo muito atacados e eles têm que competir com notícia falsa, o que é uma coisa bizarra de se pensar, né? Que um trabalho sério, feito com profissionalismo, tem que concorrer com gente que está fazendo aquilo de mentira. Né? Seria como se os médicos tivessem que concorrer com um monte de charlatão que está fazendo tratamento falso e tal. Então, eu acho que o jornalismo é uma carreira muito arriscada hoje. Eu faria engenharia hoje, sem sombra de dúvida. que é uma coisa que eu adoro e eu acho, para mim, pelo menos, é uma coisa mais simples de lidar. É tudo mais objetivo, mais claro. No jornalismo é tudo muito subjetivo. É tão difícil de você classificar o que vai na manchete do jornal. Tem 500 mil critérios diferentes para escolher ali. E na hora de se escolher qual vai ser a medida da viga que vai no telhado para suportar aquele peso, exige muito estudo, mas é uma coisa objetiva, né? Uma coisa que, se você juntar 10 engenheiros, os 10 vão dar soluções muito semelhantes. Né? Se você juntar 10 jornalistas para fazer, cada um der uma manchete, cada um vai dar uma manchete diferente, com um critério diferente, você não vai entender o que está acontecendo. Eu acho muito complicado. Me sinto feliz de eu ter um feeling, assim, né? De eu ter alguma intuição que funciona bem nesse sentido, porque senão o Manual do Mundo não chegaria onde está, mas ao mesmo tempo acho que eu mesmo tenho muita dificuldade de entender como tudo isso funciona. E eu gosto muito de exatas nessa área de física e de engenharia, então eu iria por esse caminho. Uma pessoa de exatas que cursou comunicação e trabalha com engenharia, mas fazendo comunicação. Essa carreira é brilhante, é muito bacana e também mostra, na verdade, como já dizia Steve Jobs, né? Você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. E para que vem a minha penúltima pergunta para você, Berê, que é
Qual dica você dá para esse jovem que está ainda explorando a vida, o início da sua vida profissional, tecendo caminhos para a sua carreira, e que eventualmente, assim como você, gosta de comunicação, mas adora exatas, tem um pragmatismo de que 2 mais 2 são 4, mas também gosta da relação humana, que você estar na frente de uma câmera, que está se comunicando com outras pessoas e está sensibilizando pessoas através do seu conteúdo. Qual dica você daria para o Iberê há 10, 12, 15 anos atrás? Eu acho que a coisa mais importante que eu fui perceber depois que eu saí da faculdade é que eu teria que ter estudado mais durante a faculdade. Eu me arrebentei de estudar durante o cursinho. Quando eu cheguei na faculdade, a faculdade era bem menos exigente do que eu imaginava. E a maioria das pessoas, quando está fazendo faculdade, faz meio por obrigação, né? Você quer sair com uma profissão, quer sair com um diploma ali, não dá muita bola para o que os professores estão falando, né? Faz tudo meio para cumprir tabela. E eu acho isso um erro tremendo. Essa época da faculdade é uma época boa para você experimentar, para você aprender coisa nova com profundidade. Isso vai fazer muita diferença no futuro, mas muita diferença. Eu vejo que quem levou mais a sério conseguiu abrir muito melhor as portas. Então, eu teria estudado bem mais durante a faculdade, teria levado as coisas mais a sério. E para mim, o que teria feito muita diferença é eu ter sabido inglês, se eu tivesse entrado na faculdade falando bem inglês. Porque eu entrei falando mal, fui aprendendo inglês ao longo da vida. Hoje em dia consigo fazer uma reunião em inglês e tal, que tenho que fazer com alguma frequência, mas ainda sofro um pouco, é uma coisa que me deixa tenso. E perdi muitas oportunidades, porque meu inglês não era bom no começo da faculdade. Então, hoje em dia, se eu não soubesse inglês, simplesmente metade das oportunidades do Manual do Mundo eu não conseguiria tocar, né? Então, acho que é uma coisa que as pessoas tinham que estar mais atentas. E eu sei que a maioria das pessoas não liga muito para isso, acha que vai quebrar um galho com embromation ali. Caramba, que bacana você dar um pouco dessa experiência, né? São hard skills, porque quando você olha a informação disponível no mundo todo, a grande maioria hoje tá em inglês, e você acaba não tendo acesso à língua, você não tem acesso a essa informação, a esse conteúdo que pode, sem dúvida, ser fundamental para a tua carreira, né? E eu acho que, pior, te pega de surpresa. Você fala, não preciso, tudo bem. Eu sempre li muito bem em inglês, né? E aí, beleza, as pesquisas eram tranquilas. Até logo no começo do Manual do Mundo teve uma oportunidade para entrevistar o Paul Zalum, que é o cara que fez o Bigman, né? E, pô, sempre fui fãzaço dele e tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter que conversar com ele em inglês na frente da câmera. E aí sai aquele negócio todo encalacrado e tal, né? Acho que eu já melhorei naquela época, mas ainda assim, né, é isso. Quando surge a oportunidade, você tem que estar pronto para ela, porque não adianta você falar, agora eu vou estudar inglês em um mês. Não vai. É uma coisa que tem que, ao longo do tempo, você ir desenvolvendo, né? E serve para outras línguas também e serve para outras habilidades que você devia aprender durante a faculdade, você não dá muita bola, chega no final, na hora que aparece aquela vaga que você sonha, que, putz, isso aqui é o que eu sempre quis, te exige alguma coisa ali que você não sabia. Aí já era, né? Então tem que estar preparado. Puta, muito bacana esse teu insight e essa provocação que você traz. E Berê, para fechar aqui, o nome dessa websérie é a websérie Propósito. A gente quer entender o que motiva, o que move, qual é o propósito de pessoas que são muito referências naquilo que fazem. E no caso do Iberê, qual o propósito dele? Cara, o que eu fico mais feliz de ver é alguém que tomou alguma decisão bacana por causa de alguma coisa que a gente ensinou no Manual do Mundo. Então, quando a gente faz alguns encontros, chegam pessoas, como o Manual do Mundo já tem muitos anos, chegam pessoas que estão fazendo faculdade ou até já se formaram e escolheram a profissão por causa do Manual do Mundo. E na maioria das vezes é química, é física, é engenharia, é matemática. Mas às vezes chega até algumas pessoas que falaram que simplesmente pegaram o gosto de estudar por causa do Manual do Mundo. E essa acho que é a coisa mais importante de todas. Se alguém começa a gostar de estudar por causa do que a gente está ensinando, eu acho que nossa missão está mais que cumprida. Então essa é a coisa que me deixa mais feliz na vida, é alguém falar que começou a gostar de alguma coisa, começou a estudar alguma coisa
por causa de um ensinamento do Manual do Mundo. Nossa, muito bacana, Iberê. Pô, queria agradecer o seu tempo, a disponibilidade de falar aqui com a gente, de conversar aqui com essa nossa audiência que está querendo descobrir, saber mais, ouvir melhor sobre pessoas que, de alguma forma, alcançaram sucesso profissional, têm relevância naquilo que fazem e como é que foram os processos, os valores que ajudaram elas a tomar suas decisões ao longo da carreira. Então, Iberê, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo conteúdo, pela essa nossa conversa incrível. Foi muito bacana conhecer um pouquinho melhor da sua carreira. Obrigado a você pela oportunidade, adorei. Obrigado, gente. E a gente se vê até o próximo episódio da websérie Propósito. Até mais!